Paz de Deus a todos. Irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos falar agora sobre o arco. Tá bom, irmãos? Bom, um grande pedagogo chamado Carl Flesch, a obra dele chamado A Arte de Tocar Violino, nessa obra ele dizia que para ser um bom executante, para ser um bom violinista, ele tem que dominar 3 áreas interrelacionadas. A primeira área seria a técnica geral, tá? A técnica geral fala da formação mecânica dos braços que permite com que o violinista consiga executar tudo o que é exigido pela partitura, tá? Depois tem a técnica aplicada, que diz que é o desenvolvimento da capacidade do violinista, do aluno, resolver os problemas que aparecem ao longo da música, tá bom? E a terceira área seria a concepção artística. A concepção artística, isso acontece depois do domínio dos aspectos mecânicos, tá? Isso acontecendo, o intérprete tem a liberdade de espírito para poder se expressar artisticamente naquela música, tá? Então, esse é um modelo teórico, e a partir desse modelo teórico sai um modelo prático, tá? Que é um modelo de estudo, tá? Que é dividido em 4 blocos diários, que seria a mecânica, as escalas, os estudos e o repertório, tá? Nós vamos focar mais na mecânica, tá bom? Bom, na mecânica nós encontramos o membro superior esquerdo, tá? O membro superior direito e a coordenação de ambos, tá? Então o braço esquerdo, tá? Mais fácil falar assim, ele é responsável pela articulação, pela velocidade dos dedos, posições fixas, mudanças de posição, cordas duplas, vibrato, afinação, tá? A mão direita é o principal objetivo desses vídeos, tá? A gente vai focar sobre a mão direita. Bom, e a coordenação de ambos seria a sincronização das diversas técnicas entre si, tá certo? Bom, então vamos falar da técnica de arco. A técnica de arco talvez seja a mais difícil e mais sutil de ser estudada, tá? Por que acontece isso, irmãos? Sempre acontece a valorização do que acontece do comportamento da mão esquerda em detrimento da mão direita, tá? De repente a mão direita seria responsável pelo que está acontecendo. Por exemplo, vamos falar de afinação. Um determinado trecho está desafinado. Então, o que primeiro a gente pensa? A gente pensa em arrumar o dedo, em arrumar a altura da nota, mas às vezes pode estar acontecendo um problema no arco, a falta de paralelismo entre o arco e o cavalete, arranque, né? Falta de pressão ou excesso de pressão, distribuição de arco, também pode acontecer isso, tá bom? Mal feita, distribuição mal feita, e também, um momentinho só, irmãos, aqui. A mal feita e o ponto de contato defeituoso, tá? Também mais perto do cavalete, né? Por falta de pressão, ou longe do cavalete por muita pressão, tá bom, irmãos? Então o que acontece? Para a mão esquerda, a mão direita ela é responsável pelo timbre, ela é responsável pela dinâmica, pelo fraseado, pelo estilo e todos aqueles recursos expressivos, tá? Mas com exceção de vibrato e glissando, tá bom? Então todos esses recursos expressivos é o arco que é o responsável.
mas esses aspectos nem sempre são tratados com a mesma atenção do que a mão esquerda é tratada. Por exemplo, a própria notação musical apresenta muito pouco detalhes desses fatores, tá? E esses fatores acabam sendo transmitidos de professor. É isso que acontece. Bom, agora vamos falar, a gente falou primeiro do Cal Flash, agora vamos falar do Max Rostal. Max Rostal foi um aluno do Cal Flash, tá? Ele dizia que os antigos métodos de violino priorizavam muito a mão esquerda. Por exemplo, Geminiani, Leopold Mozart, Spohr, Baillot, tá? Eles priorizavam. Bom, vamos pensar uma coisa. O violino, ele evolui desde que ele surgiu. Pode-se dizer que o Paganini foi um marco. Existe a técnica antes do Paganini e a técnica depois do Paganini. Porém, tem uma coisa muito interessante com o surgimento do gramofone em 1887. Viu, irmãos? Quando surgiu o gramofone, começou a se gravar. Aí, as técnicas instrumentais e de arco foram obrigadas a evoluir muito mais rápido, tá? Principalmente a de arco, claro. Com as gravações, foi exigido um acabamento mais refinado, tá? Por quê? Porque as interpretações iam ficar à posteridade, né? Iam ser repetidas e analisadas inúmeras vezes, tá certo? Agora, em 1916, surge a grande obra de Lucien Capet, tá? É um francês. Eu não vou querer falar em francês aqui, eu vou traduzir, tá bom? A técnica superior do arco, tá bom? Ela foi um marco fundamental para os livros, os tratados posteriores sobre arco, tá? Ele foi uma grande referência, tá? E é importante ressaltar que nem sempre existia concordância a respeito da maneira de realizar os golpes de arco ou a terminologia de como se diz os golpes de arco, tá? As diferenças das escolas, elas apresentavam com mais frequência nas soluções, em diferentes soluções do mesmo problema, tá certo? Bom, agora vamos falar das posição do arco. Tanto o Cal Flash como o Max Rostal, que foi o aluno, eles diziam de 3 maneiras de segurar o arco, que correspondiam a 3 escolas, tá? Então tinha a escola antiga alemã, tinha a escola franco-belga e a escola russa moderna. Outros autores que surgiam geralmente acabavam dando alternativas, mas que se relacionavam de alguma forma com essas 3 escolas. Então, é importante ressaltar que essas escolas possuem um maior número de semelhanças do que diferenças, mas isso na mão de bons instrumentistas, tá? Mas aí eu fiz a pergunta, mas o que precisamente? Então, a naturalidade da mão, tá? A elasticidade dos dedos e uma boa postura que permite a flexibilidade de todas as partes do membro direito, tá? Que é o braço. Então, esses aspectos são aspectos fundamentais de uma boa escola, tá bom? Agora, os aspectos individuais, por exemplo, tamanho de mão, tamanho de dedo, tamanho de antebraço, tamanho do braço, também deve ser levados em consideração, tá? Pois eles determinam pequenas diferenças que faz com que aquilo que é confortável para uma pessoa não seja confortável para outra pessoa, tá? Deixa de ser confortável, tá certo? Então, irmãos, nos próximos vídeos, aí a gente vai começar a pegar no arco e também
Eu vou passar um pouco da minha experiência e experiência desses grandes pedagogos também, tá? Vou fazer uma mistura desses, mais alguns pedagogos. Eu vou comentar no próximo vídeo. Irmãos, Deus que abençoe, tá? Espero que essas informações ajudem, porque para mim são muito valiosas. Fiquem com Deus. Deus que abençoe a todos. A paz de Deus.